Só dá uma olhadinha ali, papai, se tá me filmando legal. O que é? Só dá uma olhadinha se tá me filmando legal ali. Ah, pra ver se tá você tá legal. É, porque você tá. Se tocar aí vai dar problema. Cara, minha opinião, posso mudar? Claro. Fica aí. Aí, eu acho que agora tá bom. Tá pegando a minha parte muito fechada aqui e a tua com bastante espaço aí. Agora vai ficar um pouco mais... Vamos lá. Você está com calor. Quer aumentar? Aumenta ali, pô. Aumentou, não diminuiu. E o tempo tá passando. É porque você tava nervoso, não, pô. Não, eu tava nervoso com essa parada aí, irmão. Ah, tá 26, ó. 26 é muito quente. Pra um lugar desse tamanho. 22. Pra um lugar desse tamanho. Fala, galera! Estamos aqui diretamente do Four Seasons Maldives. Paraíso aqui, né, nas Maldivas, na ilha de Kudarurá. Tá rolando aí o Four Seasons Surfing Champions Trophy, que é um campeonato incrível. E eu tô aqui, pô, com um amigo de longa data, um dos melhores surfistas do Brasil, Gessé Mendes. Pô, meu irmão, muito obrigado primeiramente, né? Apesar da amizade, né? Eu sei que seu tempo é curto, então obrigado por estar participando aqui, irmão. Tranquilo, só o tempo é longo, ainda mais aqui. E aí, papá, vai ser pai, né? Essa novidade boa aí, todo mundo feliz com isso. Queria que você contasse, assim, né? Esse sentimento, né? Como é que foi também a notícia, de como é que você soube. Cara, foi assim, obviamente que é um sentimento que tem um monte de questão que, para quem é marinheiro de primeira viagem, né? De como vai ser a situação, como é que a gente vai se organizar dentro do circuito com uma filha, no caso, que a gente já sabe que é uma menina, mas é muita alegria, né, de poder, sempre foi um sonho meu de ser pai, e eu queria ser um pai mais jovem. Obviamente que o circuito, tanto para mim quanto para a Tati, era mais complicado. Ela também queria até ser mãe mais jovem do que a gente é hoje, apesar de a gente ter 32 e 29, mas tudo aconteceu conforme Deus queria que fosse, e é agora que está sendo. E a gente ela descobriu ela estava desconfiando que estava, mas não tinha certeza, e descobriu numa boat trip dentro do barco praia, do Camarão próprio, numa trip que a gente fez com o Thiago Guimarães, que é um amigo teu também, Bruninho Santos, meu irmão, o Calado, nosso filmmaker. E aí no terceiro dia ela falou: nossa, acho que eu tô grávida, vou fazer um teste. Ela tinha um teste guardado porque ela já estava querendo ter filho. E aí ela fez o teste assim, muita gente já deve ter visto que ela postou esse teste dentro do barco, naquele banheiro de barco, né? Sim. Assim, banheiro super simples, e tá bem engraçado o vídeo até. E foi ali que descobriu, durante a trip, acho que foi no terceiro dia de trip. Eu vi aqui que ela tá bem tranquila, assim, né? Aparentemente, apesar de ela parecer ter uma personalidade forte, assim, eu vejo que ela tá muito relaxada, muito tranquila. Como é que tá sendo assim, o humor dela? Mudou muito depois disso, ou realmente essa impressão é certa mesmo, que ela tá bem sossegada assim enquanto tudo? Não, ela tá bem tranquila. Acho que principalmente aqui essa semana não tem como muito não tá tranquilo. Acho que dá pra ver um pouco aí atrás do que a gente tá, uma realidade que é um pouco inalcançável, né? Maldivas é um lugar incrível, e a estrutura que o Tropic Surf e o Four Seasons está dando pra gente aqui, não tem como melhorar, né? Se melhorar, pior. Se melhorar, estraga. Então ela tá tranquila. A única coisa dela, nessa semana específico, acho que por causa do sol, e a gente tá surfando bastante, ela tá surfando todos os dias e fica meio bem cansada depois. Então toma uma sonequinha, como ela fala, toma uma soneca. E o desafio, assim, de nomes, né? Vocês já estão... Como é que tá sendo esse desafio? Esse desafio tá difícil. Não vou nem falar as opções pra galera já não criar expectativa e ser outro. Mas, por enquanto, tem 2, que depois eu te falo no bastidores. Mas pra galera não criar expectativa, claro, né? Se não criar expectativa, talvez não vai ser esse. Mas, por enquanto tá difícil. Mas eu encontrei com o Ian na água hoje, Ian Gouveia, que você encontrou com ele também, que você foi surfar com a gente em Chickens. E o Ian falou: e aí, o nome? Gente, putz, ainda não, Rocha, a gente já não sabe. E aí ele falou: tranquilo. Demorou uma semana depois que a última filha do Miguel nasceu pra ele decidir o nome dela. Caramba, rapidinho assim? Não, uma semana depois que ela nasceu. Uma semana depois que ela nasceu. Meu Deus, caramba, velho. Pô, o meu foi uma luta. Foi a luta? Mano, vários meses ali, eu tentando o nome. Eu não gostei desse, eu não quero esse. Eu insistindo, até que o nome que eu fiquei o tempo todo ali, eu consegui. Acho que ela já estava cansada também. Já não sabia mais. Buscando outro nome, falou: tudo bem, tá. Aí deixou o nome que eu queria, que é Arthur, né? Aí a única coisa que ela pediu, e aí depois eu falei: tudo bem, que era pra colocar com H.
Eu ia botar sem H. E eu falei, pô, já escolhi o nome, né? Não ficar disputando um H. Um Hzinho, né? Eu vou te falar, eu prefiro com H. Né? H. Né? Sei lá, assim, visualmente, né? Não faz diferença nenhuma, né? É bom que tem um H, né, papai? Você já crescer, né? Já crescer do jeito. E como é que vocês se conheceram, você e a Tati? A gente se conheceu, cara, no circuito, assim, de pouco, assim, rápido, a maioria das vezes só oi, tchau. Faz muito tempo já, acho que foi perto ali dos Pro Júniors da vida, Mundial Pro Júnior, né, no caso, não Pro Júnior Regional, e depois a gente conheceu melhor foi nos QS. Ela estava no início, já estava alguns aninhos já por ali, e foi... Ela mora no Kauai, né? Ela mora no Kauai. Papai andou muito no Kauai ali, né, papai? Conhece bem ali a ilha ali? Praticamente moramos lá no Brasil e de volta. E como é lá, o Kauai tem aquela fama, né, de localismo e tal, né? O que é que você pode falar sobre o Kauai, assim, dentro da sua experiência? É um lugar que a galera protege, então certo de proteger, é um lugar especial, então tem bastante localismo e as ondas são bem protegidas. Acho que eles perceberam o quanto foi exposto o North Shore de Oahu e estão protegendo da melhor forma possível, estão certos de proteger. É um lugar especial, lindo como aqui, e estão tentando segurar o máximo possível. Tem muito brasileiro lá ou é difícil encontrar? Tem brasileiro, mas não é igual o Oahu e Maui. O Oahu e Maui tem muito mais, mas tem bastante brasileiro. A mãe da Tati foi com umas amigas até na época, e mais umas amigas chegaram, então tem essa galera toda. Tem bastante gente, mas assim, incomparável com o Oahu e com o Maui também. Maui tem bem mais. E é um lugar assim muito turístico, também tem muito turismo lá? Muito. Eu acho que por porcentagem, cheguei a pesquisar uma vez, por porcentagem de habitantes, é o lugar que mais recebe turismo, se eu não me engano. Só que é um lugar muito menor, né? Então, assim, recebe muito menos número de pessoas indo a turismo, mas por porcentagem, em comparação à população, é um número bem grande. E vem cá, você sempre, desde há muitos anos assim, você sempre foi muito bom no inglês, né? Como é que foi que você foi aperfeiçoando assim a língua inglesa? Cara, eu comecei de novo aquele curso normal, né, de inglês, extracurricular, tipo de escola, né, de CCAA, o que seja. Eu fazia um no Guarujá e aí depois transferi para um que era um pouco mais privado, assim, tipo um pouco mais personal, que era só eu, meu primo e mais um amigo nosso. Então esse deu um gás forte porque era muita conversação, o cara era um excelente professor e a esposa dele, o nome é English Box, até eu lembro até hoje. Encontro ele na rua às vezes. E a gente saía muito pra rua e ficava conversando, então a conversação ajudou muito nesse ponto. Mas o que realmente, assim, ter a base foi fundamental para quando eu fui para as viagens e para a rua, realmente, assim, ter uma crescente muito maior. E aí eu acho que o que me ajudou muito foi viajar, tanto que eu comentei com você, né, sobre o John Frank, que está aqui com a gente, um fotógrafo. Essa foi minha primeira viagem internacional só com gringo, eu tinha 13 anos, que foi para Mentawai. Então imagina, eu estava com 13 anos, já sabia um inglês, assim, conseguia me virar, tanto que eu viajei sozinho do Brasil até Mentawai, sozinho, com 13 anos. E fui para essa trip de Mentawai, só tinha australiano, americano, um francês e havaiano, então, e um indonesiano. Então, assim, a língua falada era inglês e eu tinha que me virar, era o que eu tinha que fazer. Então, foi onde realmente eu consegui aprender de vez e só foi melhorando, né, com o contato com a galera do QS e tudo mais. E você vem de uma geração, assim, que é a impressão que eu tenho, né, eu vivenciei muita coisa ali, de que é uma geração, assim, que os atletas começaram a se aproximar mais, assim, tipo, dos havaianos, né, existia um distanciamento muito grande, né, no passado, assim, principalmente com os havaianos, assim. Como é que foi essa relação, assim, que foi sendo construída, né, com as pessoas? Assim, hoje em dia a gente vê que existe uma relação muito boa, né, entre vários atletas ali. Como é que foi você vivenciar isso aí? Como era, pegou aquela transição ali? Eu acho que na verdade foi uma transição da galera mais Black Trunk começar a ter filho e perceber, e todos
estando no meio do surf e começar os filhos ter que viajar, e eles perceberam que eles estavam em todos os lugares, então acho que tinha que ter assim, uma troca de favores, né? Você não podia bagunçar muito lá no Hawaii, porque na semana seguinte, com o circuito do jeito que estava, você estaria em outro lugar. Continua tendo localismo no Hawaii, continua tendo uns problemas, mas bem mais tranquilo e comparável da primeira vez que eu fui, que assim, não chegava a andar assim, na ponta do pé ou em casca de ovo, mas uns anos antes era assim. Então eu peguei como você falou, a transição, e foi só melhorando, e a galera foi começando a ter mais amizade, o inglês foi aproximando todo mundo também, então a comunicação melhorou, e acho que trouxe essa proximidade também, ajudou. E como é que você, né, como é que foi esses convites assim para você começar a comentar na WSL? Se eu não me engano, assim, pelo menos eu não me lembro de nenhum brasileiro que tenha, né, sido assim, que tenha tido tanta oportunidade, né, de estar ali presente. Lógico que alguns já participaram de transmissões, mas eu não me lembro de nenhum brasileiro assim que teve na transmissão assim, em inglês a posição que você atingiu hoje, né? Como é que foi isso? Cara, foi engraçado, eu tava bem assim, acho que foi no meu último ano de circuito, foi no meu último ano de circuito do QS, acho que foi 2022, e eu tava em algum evento com a Tati do CT, não tava no QS, e passou o Jed, que é o chefe do broadcast da WSL, e ele sempre tá na correria, né, porque o broadcast, para quem sabe como funciona o broadcast, é das 4 da manhã até... É o primeiro a chegar e o último a ir embora, tirando segurança, né? Só que segurança tem turno, o broadcast não. Então ele estava na correria, passou por mim e falou: pô, se você quiser qualquer dia trabalhar no broadcast, me chama, fala comigo. E aí eu dei risada, ele falou: não, tô falando sério. E eu meio que me pegou de surpresa, assim, né? E aí ele falou: já viu, você já foi no... Assim, porque como você falou, os brasileiros ou qualquer atleta é convidado para participar por uma bateria, 2 baterias, como convidado. E aí foi o que ele disse, ele falou: já vi, você fez no Brasil um tempo atrás, bem eu fiz na bateria que o Felipinho mandou aquele aéreo absurdo em Saquarema e tirou o 10, aquele aéreo de backside que foi estratosférico. E ele falou: você manda muito bem, acho que tem um futuro. E aí eu pensei assim, na hora eu respondi: acho que não é o momento, mas o dia que for o momento eu te aviso. Ele falou: beleza, só me avisar. E eu já estava meio pensando na transição de sair, eu vi isso como oportunidade, não queria passar, talvez eu podia me reclassificar, sem dúvida, mas eu queria continuar surfando, meus patrocinadores estavam felizes comigo fazendo free surf e viajando e criando conteúdo para eles, e eu vi que era uma boa transição para eu começar a fazer isso, fazer um dinheiro e continuar viajando e juntar o útil ao agradável, né? Viajar, fazer transmissões, estar com a Tati, ganhando dinheiro, porque o QS não estava ganhando muito dinheiro, e conseguir assim, trabalhar como surfista e comentarista, acho que foi perfeito. E aí eu falei com ele no final do ano e decidi fazer, e aí fiz uns testes, eles gostaram e só foi aumentando todo ano, cada vez mais etapas. E por que você parou de competir tão cedo assim? Cara, eu acho que o circuito, depois que mudou para o sistema de regional, não funcionava para mim. Assim, acho que não era muito justo atletas, assim, sem desmerecendo ninguém, sem querer ser superior a ninguém, mas acho que quando você chega num nível que você se esforçou por 10 anos para estar lá e você tem que voltar a competir os campeonatos de mais baixo escalão que não dão dinheiro, eu acho que não é justo. Então não foi só eu, mas Pat Gudassos parou de competir, Thomas Evans parou de competir, assim, foi 2 nomes que eu pensei, mas tiveram muitos mais. Acho que o Thunder também é a mesma coisa. O Panda parou de competir rápido também depois disso, eles eram um pouco mais velhos que eu, mas acho que esse foi o motivo principal, porque assim, é que nem assim, no tênis, o que seja, por exemplo, você tá competindo nos grandes slams ali, tem vaga, e aí do nada eles falam: não, se você não é o top 20 ali, você agora vai ter que correr só os campeonatos de mais baixo escalão também. Obrigado, né? Era obrigado, porque para você se classificar para o Challenge você tinha que competir. E na época foi bem na transição, então não tinha nenhum evento de 5 mil, ou alguns eventos de 5 mil, era tudo de 1.000. Então você chegava nas quartas de final e estava ganhando $100. Pô, loucura. E pagando 200. Só de inscrição, fora acomodação e tudo. E na época eu estava morando no Hawaii, tinha que ir pro Brasil, uma loucura. Eu falei: tô fora, já vivi meu sonho, tá bom. Mas você acabou também até abrindo mão, eu fiquei muito surpreso na época,
você tinha uma chance de ir para as Olimpíadas, né, que é o sonho de muita gente. Você conseguiu, você mudou ali para a Itália, até um assunto interessante para a gente falar isso. E aí, de uma hora para outra, assim, antes do último ISA, você falou, pô, tô fora, não vou mais competir, tá? Fiquei muito surpreso na época que você falou para mim. Como foi essa decisão assim também? Não foi de última hora, assim, pegou de surpresa, obviamente, porque as pessoas não sabiam, mas eu já estava pensando há muito tempo. Já estava meio de saco cheio do circuito e para mim o surf foi, por exemplo, a Tati era um sonho dela desde criança ser campeã olímpica. Obviamente que para mim, se eu conseguisse, meu Deus do céu, não tem nem o que falar. Mas assim, para mim o sonho, talvez tinha até nível de chegar e conseguir uma medalha de ouro. Talvez tinha até nível, podia acontecer. Eu acho que tinha pessoas com mais qualificadas no momento para conseguirem chegar lá, mas campeonato é campeonato, você se dá bem ali, encaixa nos dias, conheço a onda, podia dar certo. Mas eu achei que, estava um sonho meio distante e, assim, só para ir para as Olimpíadas, só para dizer, eu sou atleta olímpico, para mim acho que o surf é muito maior que isso, sempre foi. E pra mim era legal estar no WT porque eu estava surfando com os melhores do mundo ali, sem dúvida, e era uma experiência diferente, era o Dream Tour. Então acho que foi isso, eu já estava desanimado com o circuito e aí não estava dando aquele gás todo, eu falei, vou tirar a vaga de alguém, de tentar, da Itália, sacanagem, deixa a pessoa aí tentar a sorte dela, tentar se classificar, eu não estava muito na pilha e foi isso. E sua mudança assim, para a Itália, assim, como é que veio essa oportunidade? Cara, foi uma mudança com o meu manager que a gente decidiu, achou que era interessante, o Mineiro ajudou, fez o contato e a gente foi pra frente. Mas foi uma mudança meio que nesse sonho aí de conseguir oportunidades mesmo, que o surf estava difícil e eles me deram um apoio enorme, não tenho o que falar. Só que eu vi que esse era um dos outros motivos, eles estavam me apoiando muito e eu não tava na pegada, então eu não estava a fim de ficar usufruindo da boa vontade deles para só ter como plano B ali, entendeu? Então eu achei que não era certo E houve alguma rejeição assim entre os italianos quando você mudou? Não, total ao contrário. O Léo, super gente boa, já sempre foi meu amigo, desde moleque. Galera tudo que também estava no time. A maioria também, as meninas principalmente, são tudo da Costa Rica. Um dos meninos também é da Costa Rica, então isso é tudo também italiano, meio costarriquenho, sim, meio de onde for. Tem acontecido muito isso, né? Inclusive, assim, já a Tati, eu lembro que na época eu fui a primeira pessoa a dar notícia da mudança da bandeira e eu lembro que, caramba, eu vi muita coisa na época assim, de alguns atletas, me cercaram até na época de Saquarema e tal, falando, você tem que fazer uma coisa, isso não é justo e tal, vai tirar... Né? Foi um choque na época, assim, a mudança diferente de você. Eu acho daí ridículo, na verdade. Te falar bem a real. Falo mesmo pra todo mundo, claro. Pode vir falar comigo que não tem... Não, mas depois, assim, o futuro mostrou né, o quanto ela se identifica com o Brasil, então mudou completamente. E mesmo se não se identificasse, sim, a pessoa é brasileira, a pessoa sim, é americana, a pessoa de onde for ela seja, pelo Estado, ela é brasileira e só o surf que vai ter essa rejeição. E assim, as pessoas, eu tenho uma frase que eu acho muito boa, é melhor você ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Então eles estavam com raiva de uma pessoa que tinha um nível maior, Silvana também, na época estava brocando, então a Silvana também estava pau a pau ali com ela, não tinha nem que se preocupar, que provavelmente ia se classificar, como se classificou, mas era mais uma inveja assim de deixa do jeito que está o nosso lado aqui. E eu não entendi nada, e depois fizeram a mesma coisa com a Lulu, foi pior ainda, porque a Tati estava num nível acima na época que ela se mudou. A Lulu também teve essa, eu acho que a Tati chorou mais. Não, a Lulu chegou a chorar. Não, foi a Tati acho que teve mais revolta e mais gente contra, assim, fazendo um movimento. Novidade, eu acho que ela foi a primeira, talvez. Foi, no mundo, né? Foi no mundo não sei. Assim, porque já foi uma o pessoal já será que se movimentar para as Olimpíadas. Será que o primeiro não foi o Canoa? Não, eu acho que não. Não? Acho que foi a Tati. Bom, mas independente, aconteceu e eu achei que assim, a galera foi meio que para se proteger, assim. Uhum. E só ia trazer benefício, sabe? Tanto de coisa que trouxe de benefício de investimento do governo para o surf, por causa das pessoas como Tati, Gabriel, Felipinho, Ítalo e... Quem mais já foi? Acho que foi esses 4. Olimpíadas? João e Luana. Mas acho que na época foi a Silvana também. E a Silvana.
Acho que foi os primeiros que foram, né? Silvana, Tati, cara, trouxe muito benefício, esse dinheiro foi repassado para o circuito. Então esse lado ninguém estava vendo, né? Isso. Então a galera só queria e essa medalha de prata dela também, né? Foi um benefício. Total. Só que para a Lulu foi pior. Porque a Tati, só explicando, finalizando isso, a Tati chegou e ela estava em outro circuito, ela estava em outro patamar e era muito mais madura. Ela tinha 20 e tantos anos. A Lulu foi numa idade super nova que já foi difícil ela mudar, porque ela tinha medo da galera rejeitar ela no Hawaii, sabe? E a Tati veio e falou, cara, Lulu, é a oportunidade da sua vida, vai que eles vão te dar uma estrutura que você nunca teve e os Estados Unidos nunca vai te dar. Aí ela veio, mudou e chegou uma vez, tipo assim, dela chegar numa semifinal, numa final do Campeonato de Saquarema, ao ponto de todas as meninas estarem torcendo para a peruana contra ela, e ela chegou a chorar numa entrevista e tudo. Ela saiu chorando, foi dar entrevista e foi embora depois. Acho que não chegou a dar entrevista então, porque senão todo mundo, mas ela chegou a chorar e tudo. E eu fiquei revoltado, e eu lembro que ficou revoltado também. Uma sacanagem, a menina Luana Silva, irmão. Tá de brincadeira? Mais brasileiro que isso? Se não fosse isso, seria português, né? As únicas duas opções. Mãe brasileira, pai brasileiro, só mora no Hawaii. Sabe? Tipo, pô, mó sacanagem. E tá dando show aí, levantando a bandeira do Brasil e ajudando o nível do surf feminino a aumentar. Tirou todo mundo que estava acomodado ali, sabe? Então acho que foi super importante, mas não foram todas, tá? Não estou generalizando também. Eu lembro que tinha muitas, Sofia também não estava nem aí, ela estava super de apoio, sempre foi amiga das duas. Então, eu não vou nem citar nome, senão eu vou esquecer. Mas tiveram muitas que tava contra e depois caíram na real, viram que estava ajudando e era bom pro surf. Você falou da estrutura aí, no caso, você falou assim que jamais ela teria essa estrutura nos Estados Unidos. Você fala pelo fato de elas serem vistas como assim, de uma forma diferente, por exemplo, da Carol, das outras meninas lá, Caitlin, por ter ligação com o Brasil ou não? Mesmo para essas outras, assim, também a estrutura não é a mesma que o Brasil oferece? Não é. Eu lembro que para correr o WISA, os atletas tinham que correr obrigatoriamente para se classificar para as Olimpíadas. E se eu não me engano, eles pagavam quase tudo para ir para aquele primeiro do Japão, o ISA do Japão, que era qualificatório. Mesmo quem já estava qualificado, tipo, acho que era Carissa, Courtney, elas tinham que correr o campeonato, porque é a regra da ISA, só que o governo não ajudava em nada. Sério? Ou se ajudava na acomodação e comida e a passagem você pagava. Então essa é a estrutura que eu estou falando, do Estado, assim, estrutura que vem por você ser um atleta representando o seu país. Então é para todo mundo, ao ponto de, no início, quando a Tati estava ali e teve a oportunidade, os Estados Unidos entrou em contato com ela, porque ela era uma das tops dos Estados Unidos, e eles falaram, a gente tem o link aqui, se você quiser a gente te dá um desconto para vocês comprarem as camisas do time dos Estados Unidos. Olha, você pode. Que isso, cara? É loucura. Mas já tiveram algumas matérias a respeito de atletas, né, olímpicos americanos que reclamam que não tem ajuda nenhuma. Depois somem e não estão ali, tipo, trabalhando de qualquer coisa ali no canto, jogado as traças, e fizeram tanto pelo país, né? Sempre reclamaram disso, mas eu acho que vem muito pelo que eu entendi, assim, desses anos participando das Olimpíadas por fora, é que os Estados Unidos, a verba é muito dividida, porque tem muitos atletas com condição de medalha, né? É um país que disputa e domina. O Brasil tem muito mais, assim, tem uns esportes que são muito fortes, então recebem mais atenção e tem mais ajuda, sem dúvida. Mas acho que na verdade não, é só por ranking, né? Acho que é lei, não importa do esporte. Sim. Eu sei que o Brasil é muito melhor que os Estados Unidos, sem dúvida. Falando do surf feminino, assim, você acompanha muito, né? A gente acabou falando sobre essa situação. O que é que você acha que falta para o surf feminino do Brasil, assim, ter mais resultados, assim, tipo, né, assim como a gente tem no masculino ali, campeões mundiais, você lembra que a Tati chegou perto, a Silvana chegou perto, a Jaque também, né, o que é que você acha que falta, assim, para a gente chegar a bater mais de frente, assim, a nível internacional? Cara, a estrutura que as meninas têm fora, assim, de condição de onda, eu acho que ajuda bastante. O esporte, ele é muito baseado em performance, então o esporte masculino, ele é muito
melhor remunerado por patrocínios, porque o esporte masculino vende muito mais performance do que o esporte feminino. Então, para a menina, para ela ter uma situação de um investimento muito bom, ela depende de outros fatores, né? Influenciar, o lifestyle. Então, acaba que para ela ter essa exposição demora um pouco mais. O masculino tem se o cara é muito bom, ele já vai ter um investimento bom muito cedo no Brasil, de patrocínios de fora. No feminino acho que demora um pouco mais, eu acho que isso ajuda, não é a solução. Eu acho que era muito mais fraco o circuito feminino por conta de campeonatos e interagir entre as meninas da categoria de base. Agora com o circuito está ajudando bastante. As meninas mais novas têm interação com as mais velhas que têm um nível mais alto, às vezes a Silvana, que foi uma ECT, que vai trazer uma experiência muito boa e fazer todo mundo o nível ser puxado para cima. Então essa interação vai ajudar bastante. Acho que esses 2 pontos aí eram bem fortes. E o resto é trabalho árduo que, assim, não vejo a diferença de um homem ter e uma mulher não. Os 2 podem ter e vai de cada um. Eu vejo hoje em dia um nível incomparavelmente maior. Tem umas meninas que estão ali no Challenger Series hoje, assim, 2 nomes que vem em mente, a Sofia e a Laura, que estão se destacando e estão frente a frente. É questão de detalhe para conseguir se classificar. Fora a Luana e a Tati, que elas nasceram no Havaí, então é uma situação diferente, né? Tiveram outra estrutura, principalmente de condição de onda, para estar preparada para quando chegar lá fora. Agora a Laura e a Sofia são 2 meninas que realmente estão se destacando no circuito mundial e tendo excelentes resultados. Você, se eu não me engano, você não comenta as baterias da Tati quando você está no WCL, não é isso? Uhum. Você já teve algum problema, assim, alguma situação de... porque assim, mesmo que você não comente a bateria dela, às vezes tem atletas que estão disputando ali com ela, a classificação e tal. Você já teve algum problema em relação a isso? De, ele tá falando bem, tá falando melhor de tal atleta? Você já teve alguma situação assim? Cara, nunca tive, graças a Deus. Com certeza deve ter tido por trás das minhas costas, sem dúvida, mas até entendo a situação. Mas, assim, de frente não, a galera me trata super bem, todo mundo me trata bem. As meninas, principalmente, todos, né? Mas as meninas me tratam muito bem. E eu sou amigo de todos desde muito tempo, né? A mesma geração ainda que está no circuito. Sim. Então, isso ajuda bastante a proximidade e a galera tá bem feliz. E eu não tenho, assim, não faz diferença nenhuma, né? Eu falar bem ou mal da pessoa, nunca falo mal, mas assim, criticar, né? Alguma coisa ali na situação da bateria. Porque assim, não vai influenciar em nada, em nenhuma nota, porque o juiz não tá vendo o que eu tô falando e nem vai ver, né? Então acho que ele vai, assim, os juízes vão voltar para assistir o que eu tava falando? Obviamente não. Só quem assiste é quem tá do outro lado da tela, então, e quem tá no broadcast. E você também te conhece há muitos anos, assim, você sempre foi um cara muito profissional, assim, né? Você nunca deixou, você não deixa as coisas se misturarem, né? Então acredito que, né, você ainda sendo ali um brasileiro que está ali falando na língua inglesa, eu acho que se tivesse qualquer coisa assim fora da curva, né, com certeza o pessoal já teria, né, chegado, pô, você não tá legal, isso. Se você está ali é porque você realmente está fazendo um grande trabalho. Minha ideia não é ser polêmico nem um pouco, a minha ideia é criticar e analisar o que eu acho que, ao meu ponto, é certo ou errado na situação. Tanto de técnica, tanto de estratégia de bateria. Então, a minha ideia, às vezes, é contra um amigo que eu tenho que falar isso. Mas acho que os mais próximos até entendem mais, sabe? Porque no final das contas, cara, esses atletas desse nível, eles saem da água sabendo exatamente o que eles erraram. Porque eu sabia que eu tinha errado exatamente. Você sai, você só escuta do seu coach que você já sabe o que você fez. É mais para relembrar, ó, seu vacilão. Foi isso. Uhum. Então a galera sabe, a galera entende e pode ficar com raiva na hora, mas depois passa. E agora que você, a Tati não está mais, né, tá fora do tour, a gente não sabe o que vai acontecer em relação aos convites aí, você sendo pai, assim, o que é que você planeja assim, em relação ao futuro, assim, porque tem que viajar bastante, né, para estar presente no tour, né? Já parou para pensar nisso? Cara, a gente já, mas depende muito dessa situação, do lado de casa, o que vai acontecer. E assim, se ela conseguir estar no tour, a gente provavelmente vai tentar fazer mais uns anos, mesmo com o filho, maximizar esse potencial que ela tem e eu dar a oportunidade de estar competindo e viajando, estando no tour, que não é nada mal, você já foi muito para muitas etapas e sabe como é que é. Mas assim, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer e chegando lá a gente passa, ver o que Deus quer para nossa vida e Ele vai guiar direitinho do jeito que tem que ser.
Às vezes não é a nossa vontade, mas é o que tem que ser. Claro. A gente estava falando aqui falou sobre essa questão de mudança de nacionalidade e tal, né? A gente até falou da sua situação na Itália e você disse que não teve problema algum lá com os italianos, né? Mas no Brasil, me parece que você teve algumas dificuldades, né, em relação à competição. O que é que você poderia falar sobre isso? Foi engraçado isso. Assim, eu até entendo, falaram de umas leis lá que rolou, só que era meio que uma contradição, uma tal de Lei Pelé, só que a Lei Pelé justamente era contra qualquer tipo de discriminação de raça, de cor, de nacionalidade, ou que seja, eu não lembro exatamente, não sou muito fã nem de leitura nem de nada, então não sei nem explicar muito bem. Então eles colocaram essa culpa e depois viram que eles estavam falando besteira, e aí se juntou uns atletas, né? Eu, Marco Jorge, Santiago, umas pessoas aí, o Vicente, e fomos atrás, porque todos eram... Vicente Romero? A maioria brasileiros, ou alguns radicado, fala? Pode ser radicado, naturalizado. Eu, no caso, nasci, né, no Brasil, vivi minha vida inteira no Brasil. Foi isso. E aí eles viram que estava errado e falaram, é os atletas que decidem. Aí chegou na hora de... O que eu fiquei sabendo foi que eles fizeram assim de última hora, eles chamaram a galera no campeonato, colocaram uma câmera e fizeram, vocês aceitam, levanta a mão quem quer e quem não quer, e todo mundo foi contra, e eu até fiquei meio chocado. O Ian estava na água na hora, Gouveia, meu amigo, e aí ele falou que saiu correndo, porque ele nem avisaram que ia rolar essa reunião, avisaram de última hora, pararam o campeonato para fazer. Ian saiu correndo, e aí quando ele chegou já tinha acabado a reunião, e ele encontrou uma galera, Mike Rodrigues, não sei quem, ele falou, cara, como é que vocês estão fazendo isso, velho? Voltando contra os caras querem competir, os caras são brasileiros, nasceram aqui, vocês cresceram com os caras competindo, todos os campeonatos de base. E aí a maioria falou, o GC eu até entendo, porque ele é brasileiro, sempre competiu aqui, sempre defendeu a bandeira. Agora os outros não. Aí... foi o que foi também. Para quem não sabe, assim, para a gente contextualizar, né? Foi uma regra da Confederação Brasileira de Surf, é isso? Que não deixava a participação de atletas com dupla nacionalidade que representavam outros países no circuito mundial. Que representavam outros países no circuito mundial. E aí acabou afetando você. Eu lembro até o Nathan Hereda também, que ele é do Rio, ele é filho de um grande amigo meu, né, o Angelo Hereda e tal. Ele mudou a nacionalidade para o Canadá, né, para disputar, aí foi disputar o Mundial Júnior da ISA e tal, pelo Canadá também não pôde participar nem do brasileiro, o amador, né, do brasileiro de base, e nem dos eventos profissionais também, né. E acho que a regra continua. Né? Continua, e aí o Paulo Moura veio falar comigo e falou, cara, se você quiser mudar, a gente faz a carta agora, tem que agilizar, porque demora um processo. E no final das contas foi bem nessa mudar para o Brasil? Mudar de volta para o Brasil. Não mudar a regra. Não mudar de volta. Tirar o vínculo do surf com a Itália. E aí você pede uma carta só de volta e você volta. Mas demora esse processo de uma carta para lá, vai para Easy e volta. Só que aí eu percebi que, tipo assim, eu tava brigando uma briga que talvez eu nem queria competir, sabe? O circuito está legal, show, mas eu não iria para lá agora para competir, entendeu? Eu não ia deixar minha vida no Hawaii ou das viagens que eu estou fazendo para ir competir o circuito. Pode ser que daqui uns anos mude de ideia, pode ser, mas no momento não. Então eu falei, caraca, Moura, valeu o toque, vou pensar, só que eu já sabia que eu não queria. Ele entrou em contato de novo, eu falei, pô, Moura, agora não é o momento, eu não estou nem focado em competir, estou fazendo outras coisas, nem é meu objetivo. Então, se um dia voltar, eu faço a mudança. Ele, não, só se liga porque demora um tempo para fazer a mudança. Eu falei, beleza, tranquilo, obrigado. Você perdeu aquele instinto competitivo, assim, aquela gana, aquela coisa de competidor, aquela adrenalina, aquela coisa assim? Não, tanto que a gente está competindo aqui, assim que volta, já fica meio ativo, né? Assim, mas não é igual era antes, né? Impossível. Mas aqui é um evento completamente diferente, né? De qualquer outro. Eu nem considero, assim... Não, mas não comparo muito. Lógico que todos vocês competidores, quando estão aqui, né? Essa é a quinta vez que eu venho, já vivenciei várias coisas aqui. Na hora que fala, vai ter campeonato, bota lá, lógico, aquele o espírito vem, né? Mas eu falo até na questão do... Eita, esse é o seu, né? Eu falo até na questão do... Eu falo até na questão do dia a dia mesmo, aquela coisa de estar ali mentalizando o campeonato, focando, pensando, treinando, tal, aquela coisa, você perdeu esse espírito, né? Não tenho mais.
e não volta mais com a intensidade que era, e com certeza pode perguntar pra galera da minha idade, não é a mesma coisa, a não ser a galera que tá ali no mais alto nível, né? Sim. Aí continua, mas a galera que não tá mais no alto nível ali não tem aquela mesma... Acho que até o Ian, que assim, tava no maior alto nível aí, eu acho que muda um pouco, né? Depois que você tá mais velho, assim, não é aquela mesma estica de sempre. E ele nunca parou de competir, se ele parar, ele muda de vez mesmo, você perde bastante. Sim. Você acha que o fato de, assim, até um assunto também que a gente pode falar legal, assim, o fato de você não ter obtido bons resultados quando você foi da elite mundial, isso afetou você de alguma forma? Provavelmente, assim, de ter uma expectativa e talvez não chegar na expectativa que eu consegui, mas eu gostei de muitas coisas que eu fiz, mas também mudaria algumas coisas que eu podia ter feito diferente, mas acho que mais é depois volta pro QS, que é mais difícil, né? Tipo, putz, não dá ruim, não tem dinheiro envolvido nos campeonatos, bem pouco. É uma guerra, né? É uma guerra. A divisão de acesso é uma guerra. É uma guerra. E o único, assim, o único... E o challenge, assim, o fato de, por exemplo, tem muitos atletas ali que não precisam ficar correndo QS, porque, né, se eles ficarem ali entre uma posição confortável, os top 20, né, do challenge, se não me engano. Mas no final das contas vai até bem mais, porque tem dupla qualificação, né, então vai descendo normalmente. Acho que ano passado o Rafael Teixeira estava em 40 e conseguiu entrar nos eventos, então... Não é um circuito assim mais confortável, de você não precisar correr. Mas estava bem na transição. Sim. E não existia isso ainda, então era tudo incerto antes. Era tudo meio que ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí juntou um monte de coisa, eu falei, não quero mais. Aí mudou, e aí eu percebi que no top você conseguia a vaga, etc. Só que mudou muitas vezes já, e aí mudou de novo agora, e eu não sabia, ninguém sabia o que ia acontecer. Então estava meio desanimado já e falei, agora. Já tinha feito, na verdade eu fiz o circuito inteiro do Challenger Series do último ano, já sabendo que eu ia parar se eu não classificasse. Eu já tinha decidido, eu falei, vou ir para curtir todas as etapas como se fosse o último, sabe? Sim. Aí então foi divertido, eu curti fazer. O que é que você acha que faltou assim para você ter melhores resultados na elite mundial? Eu acho que arriscar mais, me tirar da zona de conforto, acho que foi isso. Porque eu tinha surf para fazer isso, mas acabava me segurando muitas vezes, que é o mais difícil, né? O mais difícil é conseguir se soltar dentro das baterias para todo mundo. É o mais difícil isso, porque surfar bem, todos surfam muito melhor do que bem, só que óbvio tem uns que são um nível acima dos outros, só que os que mais se destacam são os que são muito bons e têm esse instinto de conseguir fazer o inesperado, sabe? Fazer o extremo e fazer acontecer sempre, com muita constância. Eu fiz isso algumas vezes, contra algumas pessoas, em algumas baterias, mas eu não consegui fazer isso repetitivamente. Quando você era mais novo, assim, você era bem badalado, né? Você tinha patrocínio da Rico ali. Você ganhou bastante do Gabriel já, né? Quando você era mais novo, eu lembro bem, você foi campeão brasileiro, o Gabriel não conseguiu ser campeão brasileiro. E aí depois ele veio para a mesma marca que você, com uma idade mais próxima, e aí ele começou uma ascensão ali muito forte, né? O quanto aquilo ali afetou sua carreira, você acha? Cara, eu acho que não me afetou. É difícil não lembrar. Portanto, por isso que eu acho que não me afetou, porque eu não lembro. Sim. Se eu tivesse me afetado, acho que Sim. tinha lembrado. Mas eu acho que a galera dessa geração era uma galera que se inspirava muito um com o outro e se puxava muito. É aquele negócio, é melhor você ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Sim. Então, quando começou a eles fazerem o que estavam fazendo, todo mundo começou a se coçar também. Sim. Então, foi indo na sequência. Miguel entrou, não sei quem entrou, Ítalo entrou, Ian entrou, Caibelli, e aí eu falei, não, agora tem que entrar, pô. É que pra mim demorou um pouco mais. Eu tive uma lesão que me atrapalhou bastante, que no primeiro ano eu quase entrei, que foi aquele circuito que era pra eu ter entrado. Entrou o Miguel no ano, John e o Gabriel no meio do ano. Aí tinha o Camarão na minha frente. Cara, acho que era só... E o Panda. Então eu fui o sexto naquele ano no QS, se eu não me engano. Talvez tinha uma pessoa ou outra mais. Só que era o ranking unificado
com os WTs, contando os pontos do WT no QS, e correndo os QS e tudo, e a gente não podia correr o CT, então tipo, tava uma loucura, era uma diferença de ponto enorme. Então, tipo, a gente brocou no ano e nem conseguiu entrar. O Panda a mesma coisa, foi o primeiro fora e não conseguiu entrar, e ele, tipo assim, espancou o ano inteiro nos maiores campeonatos. Então, aquilo, eu quase entrei no primeiro ano. Aí no ano seguinte eu quebrei meu pé, aí eu perdi 3, 4 meses ali, bem na perna da Europa. E aí até a recuperação tudo o ano seguinte, eu voltei ainda pro Hawaii, fui bem no Hawaii, consegui ficar em top 50 ainda, eu tava lá embaixo no ranking. E tinha voltado para o Hawaii com 2 meses de cirurgia. Tipo, não era nem para eu estar surfando direito, mas consegui me encaixar ali em Sunset, fiz quinto e voltei para o top 50. E aí no ano seguinte eu ainda estava meio que recuperando aéreo, estava muito sem confiança e foi meio que um ano nulo, 2013. Acho que isso que foi que deu uma atrasada, sabe? Me atrapalhou bastante. Porque acho que evoluir quando você é novo dentro do circuito mundial é muito melhor do que no QS, você evolui muito mais. Então acho que deu uma atrapalhada ali e depois eu entrei, depois de uns 2, 3 anos, eu acho, 3 anos. Falamos de 3, por aí. E aí foi isso, não desenvolvi muito bem, teve muita bateria apertada, umas baterias chave assim que podia fazer muita diferença, que eu achei que eu tinha que ter passado, mas é aquela sempre história, né? Sim. Acho que passou, outros também acham que passou e assim que vai. Qual a sua diferença de idade com o Gabriel? Mesma idade. A mesma idade, né? E assim, como a gente falou, você ganhou dele muitas vezes, né? E quando foi que você começou a notar, assim, que ele era um cara diferenciado, assim? Você, mesmo nessa época que você já ganhava bem dele, assim, bastante dele, você já percebia isso ou você viu um salto brutal nele, assim, depois disso? Quando ele entrou no CT no meio do ano, e ele ganhou 2 etapas. Mas antes ele já tinha dado. Mas assim. No King of Ground. Não, é um absurdo. Só que sempre tinha aquela questão: será que o cara vai ser bom no CT? Sim. Acho que ali que foi o King of the Ground, óbvio. Foi um marco que mostrou que ele era um absurdo no nível amador. Sim. Só que todo mundo questionava no CT, e aí, o que vai acontecer? Principalmente os gringos. E ninguém sabia, porque o cara nunca tinha viajado muito para fora, tinha ido para Hawaii algumas vezes, etc., mas nada demais. Então era uma questão assim: o que vai acontecer? Aí no primeiro ano de circuito dele, que ele entrou no meio do ano, né, que tinha aquele corte no meio do ano, um corte no meio do ano, e ele entrou e começou já brocando em Tressos, aí ganhou França, aí foi para Portugal, foi bem, aí ganhou em São Francisco e fez quinto em Pipeline. Foi um absurdo, o cara tipo, passou o rodo, ali foi realmente, falou, não, o cara tá... Mas na base, assim, não... que assim, ele não... foi campeão brasileiro amador, apesar de ele ter parado cedo, assim, saído cedo do estudo de base, ele não foi, né, como muitos, assim, ficou ali insistindo até a categoria júnior, tá, se eu não me engano, na menina, já ali no meio da menina, ele já saiu fora. Era uma questão de julgamento, o pessoal ainda não valorizava o surf dele ainda que já estava acima ou não, assim, você acha que depois realmente ele deu um salto absurdo, assim, ele evoluiu muito, assim, você acha que foi depois? Ou... Não, aqui eu acho que, assim, ele era um monstro de qualquer forma, naquela época do Group Search ali que ele começou a ter um diferencial, assim, o Group Search no Guarujá, aí foi o King of the Ground, acho que ali naquele Group Search do Guarujá foi um ponto que ele virou a chavinha e começou a ter muita confiança e dali não parou mais até hoje, ou até 2 anos atrás, vamos dizer assim. Uhum. Aquele foi o momento, só que ainda tem muita incerteza, por isso que eu acho que eu não coloquei isso como um momento de marco de tu ver que ele era um campeão mundial. Sim. Porque ali ainda é muito novo, tem muito para dar bom, muito para dar ruim, e é uma incerteza. E do mesmo jeito que tinha ele muito bom, tinha muita gente muito boa, que estava no nível abaixo, mas era muito boa também. E alguns eram melhores em outras condições do que, entendeu? Então, tipo, alguns se encaixavam não tão bem nos aéreos e em outras coisas, mas o circuito do jeito que era com os tubos, talvez ia ser melhor que ele. Só que ele mostrou que quando ele chegou no circuito, que não importava qual era a condição. Sim. Por isso que eu acho que esse foi o ponto que mais me impressionou. Foi no meio do ano ele ganhar 2 etapas e fazer quinto em Pipeline grande, com o Shane Dorian, ganhar Shane Dorian e etc. Eu nem lembrava dessa bateria do Chile. Eu estava em São Francisco, ele estava também em outros eventos antes que ele na Austrália, ele tinha concorrido como convidado, né? Uhum. Quer dizer, correu triagem, chegou junto, mas perdeu, acho que o Jim Morris entrou.
Trestles ele não foi muito bem na primeira etapa dele no Tour, né? Aí depois que veio a França ele ganhou ali. Mas para mim eu acho que esse Grand Search o King of the Ground, né, da França, acho que foi eu lembro muito bem na época do Nick, todo mundo ficava falando assim, caramba, pô, se eu cair com esse moleque, tô ferrado, velho. Mas era naquela condição específica. Sim, e a gente já sabia disso. Esquerda, né? A gente já sabia disso. Isso daí, tipo, não era uma novidade pra gente. Por isso, o que era questão era em outras condições. O engraçado pra mim era, porque assim, eu acompanhava o Gabriel no Brasileiro Amador, mas eu não lembro muito, assim, lógico, ele fala bem, tava ali, mas eu não lembro aquele dele nível foi um absurdo. Eu não lembro dele ter no Brasileiro Amador ser um cara assim, todo falar, nossa, esse moleque é sinistro e tal, não lembro, entendeu? Não, ele era muito monstro, só que ali foi um ponto que foi um marco também. Sim. Até a Primole, eu tava na Primole que ele ganhou também, foi um campeonato que, assim, ele ganhou, então, mas a impressão a lembrança que eu tenho, assim, foi como se foi passando. Foi indo. Foi indo e ganhou o campeonato, entendeu? Lógico, não. É que ali ele tava batendo na galera do tamanho dele, né? Nos eventos no King of the Ground. Sim. Foi contra o KBL. Foi a final. E aí, não sei na semifinal, não lembro quem foi, mas quando ele chegou no CT no primeiro ano e fez o que ele fez, ele tava ganhando do Kelly Slater, ele tava ganhando do Joe Paxson, tava ganhando do Julian Wilson. Foi um absurdo. Entendeu? Então aquilo pra mim foi muito mais marcante por causa disso. Sim. Mas não foi ali que começou. Eu acho que pra mim onde começou foi no King of the Ground. No Ground Search do Guarujá. Desculpa. Eu não lembro desse Guarujá. eu não estava nesse campeonato. Esse campeonato foi. Deixa eu ver aqui o horário só pra ver se eu tô. E acaba, você já correu vários campeonatos, você é um cara muito tranquilo, né? Mas a gente sabe que o campeonato o bicho pega e tal. Você já teve alguma treta assim no campeonato? Treta marcante assim? Já, com certeza com o Mike Wright, né? Óbvio. Ah, não, lógico. Aquela pô, tinha esquecido. Mas você foi mais campeonato pelo free surf, né? Mas foi no dia do campeonato, né? Caramba, que doideira aquela ali, cara. Outro dia eu vi um vídeo assim, do nada, assim. Eu falei, meu irmão, Nem eu nunca imaginei aparece, você naquela situação ali, cara. Eu te conheço há muitos anos e aquilo ali pra mim foi algo que eu falo, cara, isso não é possível, velho. O cara deve ter mexido muito com sua cabeça. Aquele dia de manhã de competição tenso e o cara foi muito folgado. Tanto que saí da água, o Matt Wilson veio falar comigo, falando que ia falar com o irmão dele, que ele tava acima, e o Matt Wilson e o Owen são muito amigos, né? E aí o Owen, depois disso, acho que o Matt Wilson realmente foi falar com ele, o Owen veio conversar comigo. Logo depois, umas horas depois, me encontrou na praia e ele veio pedir desculpa. Eu falei, não, pô, tá louco, não tem nada a ver. Ele falou, não, ele é meu irmão mais novo, isso que eu falei com ele, isso não se faz, tá todo mundo aqui treinando, competindo, tem que ter respeito. Mas morreu o assunto e foi isso. Mas você fala, vocês têm uma relação boa com você mais? Sim, a gente tinha antes já, a gente não é melhor amigo, mas a gente fez várias viagens juntas já e se dão muito bem. Que massa. Ele é gente boa pra caramba, foi um momento, acontece. Acontece, né? Mas fora isso, assim, bateria mesmo do campeonato, assim, no meio, teve aquelas tretas de marcação, essas coisas assim, já... Teve já, umas vezes já me marcaram, eu fiquei com raiva, Hank Gaska uma vez, e aí depois eu pedi desculpa porque eu fiquei bravo, e aí ele falou, pô, bro, tu não paga minhas contas? Eu falei, realmente. E tá certo. Era a época assim que não tinha prioridade, era um campeonato no El Salvador, tinha altas ondas, só que demorava para vir onda. Ele começou e o Guigui com as ondas de dentro, e aí os caras ficaram dando a volta na gente a bateria inteira e a gente não conseguiu surfar, eu e outra pessoa que nem sei quem era. Nem lembro quem era. Então... Guigui tava na bateria também? Tava, mas o Guigui tava meio distanciado na bateria. Só que eles começaram cedo, pegaram as ondas e depois voltaram e já voltavam pro pico, sabe? E a gente não teve chance. Vamos dizer, ou empurrava a gente lá pra dentro e a gente, entendeu? Foi mais ou menos isso. Na época, sem prioridade, bateria de 4 no point break. Caramba, velho, isso mudou muito, né? A questão da prioridade foi uma coisa que mudou muito no surf, né? Vou lembrar uma resenha boa que a gente estava conversando esses dias, eu fiquei até surpreso, né? Você estava falando que uma vez estava conversando com o Léo Fioravante, e aí ele falou do Marco Fernandes, né? Que é um amigo nosso, meu conterrâneo, né? Aí eu tenho que lembrar dessa resenha aqui para dar aquela valorizada no Pivete, né? Pô, Pivete, como foi? Grande abraço no Pivete, lá direto de Arenberg. Conta essa resenha aí, Cara, a gente estava sentado um dia nessa época aí do time da Itália, tava com o Mineiro, porque o Mineiro era o coach. E aí tava eu, o Léo e o Mineiro sentado vendo, sei lá o que a gente tava vendo na TV, e aí ele perguntou, pô, quem tu acha o melhor surfista aí dessa geração próxima, assim, da nossa geração agora, que nunca se classificou? Aí eu fiquei pensando, assim, e na época o Ramsey não tinha se qualificado, só que ele estava competindo ainda. Eu falei, o Ramsey, por enquanto, é o Ramsey. Pra mim é um deles, Mitch Colliburn, eu pensei em outro. E aí ele falou de alguém que eu não lembro, ele concordou com o Ramsey, talvez até com o Mitch Colliburn, o Mineiro falou uma opção dele lá.
E aí o Léo falou, pô, eu acho que o Marquinhos é um deles, o Marquinhos surfa demais e eu fiquei até, falei, caraca, que legal que tu reconheceu isso, porque o Pivete surfa muito mesmo. Ele falou, pô, o cara é muito solto, explosivo, backside, frontside, as rasgadas animal. Falei, caraca, o Pivete é monstro mesmo. Que irado. E aí, eu sempre lembro disso. Tem palavras aí para falar, para agradecer a Gessé por essa conversa, né? Dá pra gente ir mais longe, mas a gente tem compromissos, que a gente está aqui no Four Seasons, aqui nesse campeonato maravilhoso. Nesse visual, né, que você está vendo aí, ó, incrível aí. São 26 euros. 26. Abraço pro Tex também. Pessoal, a galera da Bahia, gosta muito da Bahia aí. Vou morar lá na Bahia, pô. Tem que ir lá vendendo Shihara. Vender Shihara, o japonês tá lá. Já pra Kamikaze. Na Península. Não, já uma vez, só uma história rápida do Japa. Estava em Portugal, saí lá de Cascais do campeonato para pegar o final de tarde. Tava com o Pivete, falando isso com o Marquinhos Fernandes. Para pegar o final de tarde em Super Tubos, tinha alta, cheguei lá, esqueci meu John. Quem tá saindo da água? Tex. Não, o Shihara, o Kamikaze, o japonês Kamikaze. Sim. Aí ele veio, pega o meu John agora, tem altas ondas. Eu peguei o John dele molhado, coloquei. Pô, cara, como é que vai caber você japonês baixinho? Pô? Então, deu um jeito. Ele falou, vai meu irmão, vai, tem altas. E o Kid tava filmando, tava eu e o Marcola. E acho que tava meu irmão também. Aí ele veio, aí eu vim treinar, cara, peguei o melhor tubo que eu já peguei em Super Tubos foi nesse dia, tu acredita? Caramba, que irado. Eu falei pro Japa esses dias, o Japa... Uma roupa de borracha do japonês. O Japa me salvou esse dia. Boa. Frio da caramba tava esse dia, maluco. De vez em quando a gente tem uns perrengues desses, né, de pegar a roupa dos outros. Uma vez eu peguei a do Gabriel Pastore lá em... Não sei se você estava nesse Pro Júnior, velho, lá em... Foi em Punta Roca, né? Mas a gente estava ali hospedado no Lucifer, em frente aí, pô, eu lembro que o Miguel, eu ficava tentando surfar, eu não tinha o costume de usar roupa de borracha. Aí ficava ali no Laís ali, meio perdido naquela porque meio que você tem que ficar dando das coisas aí, né? Você tem que ficar ali fazendo aquela... Corrente. Aí eu, com o John do Pastore, na época ele era mais novo, nossa, velho, eu não conseguia mais direito, o Miguel enchendo meu saco, vai rindo, e eu puto, né, brother, querendo rimar, caralho, não tá doendo pra caramba e tal, e Miguel, apontando pra minha cara, dando risada, tirando onda, putaço, velho. Mas é importante a gente estar na água, né, mesmo que seja com o John. Valeu, galera, brigadão, até a próxima, né, vamos que vamos, desejar boa sorte aí pro Gessé, apesar de quando sair esse vídeo já vai ter rolado o campeonato. Valeu. Obrigado, irmão, tamo Até junto, mais. valeu. Valeu, galera. Olha que não tenha parado o vídeo, né? Já pensou? Parou nos 10 minutos?